Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, me manda aqui um hello, um oi no nosso bate-papo. Eu sempre falo da importância da participação de vocês, porque, afinal de contas, essa disciplina Projeto de Vida é uma disciplina pensada para você, beleza? E eu também dou aqui, peço para a galera que está conectada em Jerumenha do Piauí, em São Francisco do Piauí, em Uruçuí, que vocês apareçam aqui no nosso chat, tá certo, gente? Na nossa aula de hoje vai ser um conteúdo bem importante. Hoje, dia 24 de outubro, a gente vai falar sobre os impactos da economia do Brasil, né, no nosso projeto de vida. Mas antes disso, lembra que na aula passada a gente falou um pouco sobre a educação financeira, que é justamente o conteúdo que a gente está trabalhando, né? Pegou aqui um pouco o mês de outubro, a gente ainda vai ver esse conteúdo ali em novembro. Educação financeira. Na aula passada a gente viu um pouco uma introdução, né, compreender o que significa uma educação financeira. Eu lembro que a gente discutiu aqui que muitas vezes o dinheiro ele acaba sendo um tema tabu, ou seja, é aquele tema que ninguém discute, que ninguém fala sobre ele. E que isso acaba nos prejudicando, né? A gente não vai tendo nenhuma noção sobre o que é o dinheiro, de que forma que ele impacta a nossa vida. A gente viu aqui também de ter uma noção em relação ao que a gente ganha ou o que a gente não ganha, né? Ter uma noção de que no próximo ano, gente, vocês estarão em um ensino superior, né? Agora em 2022, vocês estão na terceira série do ensino médio, em outubro, já concluindo essa última etapa da educação básica. Vocês vão ser inseridos dentro do mercado de trabalho, então vão ter ali uma remuneração. Então é muito importante que a gente já discuta sobre isso agora, para quando você ter um acesso a uma remuneração que não seja de uma forma desequilibrada, né? E aí eu lembro que, inclusive, lá em São Francisco do Piauí, a gente tinha uma galera que trabalhava já, né? Eu lembro que tinha uma galera que ganhava 800 mil reais 800 reais no mês, outra galera 400, outra 200, uma galera recebia 20 reais da família por mês. Então, já é um dinheiro, e ainda mais 800, 400, né? Metade de um salário mínimo. Então, é muito importante que a gente tenha noção do que a gente faz com esse dinheiro, de que forma que a gente pode contribuir em casa, de que forma que a gente pode guardar, né, para realizar um sonho ou para conseguir se sustentar. Então, por isso que nós estamos fazendo essa discussão aqui dentro da terceira série do ensino médio, né, gente? Eu até comentei para vocês como se eu tivesse tido essa disciplina no meu ensino médio, seria completamente... Porque lembra que eu comentei que assim que eu entrei na Universidade Federal, eu tirei um cartão de crédito que era oferecido lá na universidade, nos corredores da universidade, e eu não tinha nenhuma educação financeira. Então, acabei gastando além do que eu recebia, que era uma bolsa de 400 reais. É claro que aquilo ali foi me prejudicando, né? Então, essa é a prova de que, como a educação financeira, ela é fundamental, que é muito importante que ela esteja, de fato, presente aqui na educação básica. Então, na aula da semana passada, a gente fez uma introdução sobre a educação financeira e na nossa aula de hoje eu decidi fazer aqui uma análise da economia do Brasil. Porque, afinal de contas, a aula é sobre impacto da economia do Brasil no projeto de vida. Então, antes de entender como que impacta, a gente vai entender um pouco sobre a economia do nosso país, né? Então, o objetivo aqui é refletir, claro que por meio de um estudo interdisciplinar. Então, é por isso que hoje a gente vai pegar aqui a ciência de história,
Lembrando que a história ela é uma disciplina na escola, mas ela é uma ciência também. Então, a gente vai pegar, através da história, a gente vai fazer aqui uma análise de como que a economia no Brasil ela foi surgindo e ela foi se desenvolvendo até os dias atuais, beleza? Então, para a gente poder iniciar aqui esse conteúdo, cadê a galera aí de São Francisco do Piauí? Fala aqui comigo, gente, a professora Maria de Jesus, o pessoal aí Uruçuí, vão me mandando aqui um hello. Então, agora, vamos aqui analisar o que é a economia, né? A gente está falando de economia no Brasil, beleza, mas vamos entender também o conceito dessa palavra. Então, economia é uma ciência humana. Aqui é o primeiro ponto. Né, geralmente a gente entende que a economia ela é como ela envolve o raciocínio lógico, a administração, a contabilidade, o cálculo, os números, a gente acaba entendendo que a economia ela é algo mais voltado para as ciências exatas, mas a verdade é que a economia ela é uma ciência humana, né? Inclusive aqui na Universidade Federal do Piauí nós temos o curso de graduação bacharelado em economia, e é um curso que ele está dentro do CCHL, que é o Centro de Ciências Humanas, né, e Letras. Então, está dentro da área de humanas a economia. Isso porque a economia ela é uma ciência humana que ela visa administrar, né, e organizar os recursos materiais, né, a produção, seja principalmente material, dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado território. Então, a economia é aquela ciência que ela estuda a melhor forma de fazer uma distribuição e administração dos recursos materiais que vão garantir a sobrevivência de um ser humano, né, gente? Então, a economia ela é uma atividade política e ela também é uma atividade cultural. Quando a gente pensa ainda lá nas civilizações mais antigas da humanidade, a gente já falava em economia. Justamente porque a economia, quando a gente pensa na primeira forma de escrita da humanidade, ela surge lá na Mesopotâmia, numa região que a gente conhece hoje como o atual Iraque, e a economia, a escrita, ela surge ali para poder auxiliar nas transações comerciais daquela civilização. Então, a economia, ela sempre foi humana porque ela administra da melhor forma possível a forma como as pessoas estão sobrevivendo através dos seus recursos, sejam naturais, sejam materiais. E quando eu falo recursos materiais, a gente pode falar sobre a produção de alimento, a produção do vestuário, dos calçados, da tecnologia, a nossa indústria, o nosso comércio, né? Tudo isso, a economia, ela de fato garante a sobrevivência de uma nação. Não é isso? A prova é de que quando o Brasil ele entra numa grave crise econômica, como a que nós estamos vivendo, a gente tem um impacto muito negativo na forma da gente garantir a nossa sobrevivência, né? Então, a gente tem... quando existe uma má distribuição da renda, dos recursos de um país, a gente tem desigualdade social, gente. Então, por isso que é muito importante a gente entender sobre a economia, porque ela tem um impacto muito profundo na nossa vida. Imagina aí, você está vivendo aqui em Uruçuí, né? Inclusive, cadê o professor, a professora presencial de Uruçuí, gente? Eu sempre peço aqui para que os professores presenciais estejam na sala de aula, que a gente consiga fazer esse trabalho de uma forma coletiva. Então, Uruçuí, vou colocar aqui, Uruçuí, escrever que nem vocês, cadê você? Né, Uruçuí, apareçam aí no nosso bate-papo. Então, a gente precisa entender, né, como que a economia ela vai impactar a nossa vida. Imagina uma pessoa que vive lá em Uruçuí e recebe R$1.000 por mês, e uma pessoa que recebe 1 milhão. E aí, gente, com certeza a gente vai ter duas pessoas levando uma vida completamente diferente uma da outra, né? Porque é o poder capital, o poder de consumo.
né, inclusive esse poder capital, que é uma teoria desenvolvida pelo Pierre Bourdieu, que a gente estuda lá na sociologia. Então, é muito importante que a gente entenda, sabe, que política, que economia tem um impacto muito profundo, muito forte na forma como a gente vive dentro da sociedade. Então, é fundamental que tu consiga entender sobre a economia do teu país, a economia do teu estado, porque isso vai influenciar na forma como tu vive. Então, mas e aí, como que funciona a economia, gente? Na economia, né, a gente tem os bancos, o governo, as famílias, as empresas, que são instituições que têm papéis fundamentais nas transações econômicas de uma nação, né? Então, o banco, claro, é uma instituição, existem regras, leis, juros, o governo que tem essa obrigação de gerar renda dentro da sociedade. As famílias, que também são instituições, que são pessoas que estão vendendo a sua força de trabalho dentro da sociedade, né? Isso aqui também é um conceito que a gente aprende lá na sociologia. Então, a minha força de trabalho é essa aqui que eu estou desempenhando agora. Eu sou professora, então eu tive uma formação superior acadêmica, eu adquiri uma determinada forma de conhecimento e eu vou, à medida, né? Eu venho aqui no canal Educação, eu compartilho com vocês esse conhecimento que eu adquiri e no final do mês eu recebo um salário. E é através desse salário que eu me sustento. Então, eu estou vendendo a minha força de trabalho, né? É a gente que movimenta a economia dentro de uma nação. Certo? Então, a economia, gente, são as transações comerciais desenvolvidas por essas instituições, como as empresas, a família, o governo, os bancos, né, transações econômicas trocando dinheiro ou crédito, né? Então, é muito aquela ideia da oferta, da demanda, né? Então, eu preciso ter um transporte, eu preciso de roupa, eu preciso de calçado, eu preciso me alimentar. Então, isso gera uma procura. E é claro que a gente vai ter uma produção devido a isso, ok? Então, esses aqui é o conceito básico do que é economia, que é justamente, né, uma ciência humana que administra, que organiza os nossos recursos, né, que vão garantir a sobrevivência da espécie humana. Bom, então, olha aí, vamos analisar aqui a economia do Brasil de uma forma atual. Né? Então, a economia brasileira atual ela é bem diversificada e ela está concentrada em 3 setores. O setor primário, que é agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, a caça e a pesca. Aqui na agricultura, gente, é fundamental. Por isso que ela está aqui no setor primário, né? A agricultura foi o que garantiu a sobrevivência da espécie humana. Quando a gente olha lá para a pré-história, que era dividida em paleolítico e neolítico, o que a gente aprende? Que o que marca a sobrevivência da espécie humana foi a agricultura. Durante muito tempo a gente achava que havia sido o domínio do fogo. Mas hoje, de fato, o conhecimento que a gente tem é que o que garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie, de fato, foi a agricultura. Né? Porque antes da agricultura, no período paleolítico, os homens e mulheres das cavernas, né, que eram Homo habilis, Homo erectus, Neandertal também, né? Australopithecus, principalmente Homo habilis, erectus, era uma galera que vivia dentro das cavernas, que tiveram o domínio do fogo, caçavam, pescavam, retiravam a pele dos animais também para poder se proteger do frio. De fato, faziam o domínio com o fogo e eles eram nômades. Eles estavam sempre se deslocando de um lugar para o outro procurando comida. Então, era muito comum encontrar ali um animal
né, se alimentar logo daquele animal e depois passavam até 2 dias sem comer e era procurando comida o tempo inteiro. E é claro que isso gastava também muita energia, né? Não existia geladeira, não existia sal para conservar aquela carne. Então é claro que essa galera achava o animal, caçava, matava e se alimentava logo. Depois a gente vem com o Neolítico, né, milhões de anos depois, quando de fato surge a agricultura, e isso possibilitou com que esses hominídeos e Homo sapiens já pudessem ser sedentários, ou seja, eles passaram a se fixar em um local, porque eles tinham agora uma capacidade intelectual de saber quando plantar, quanto colher e a importância daquela agricultura para a sua sobrevivência. É justamente nesse momento que começam a surgir as primeiras civilizações, como a gente tem a egípcia, a gente tem a Mesopotâmia. Então, muitas dessas civilizações mais antigas sobrevivendo através da agricultura. A gente pode citar aqui na cidade de Teresina também a população ribeirinha, né, do Puti Velho, como todas as outras populações ribeirinhas ao redor do mundo, gente. Porque, de fato, a agricultura ela tem esse poder de garantir essa sobrevivência. Então, é claro que dentro de um setor econômico, a agricultura ela também vai estar lá presente, né? Então, a gente tem as outras, né, funções ali desse setor primário, a pecuária, inclusive a pecuária, a principal atividade econômica do Piauí durante o seu período de colonização, que ocorreu ali na metade do século XVII, por volta de 1660. Em que, inclusive, o Piauí acabou ficando conhecido, né, como o curral e o açougue do Brasil, porque a gente tinha uma produção na pecuária muito grande. Depois a gente também tem um setor secundário, que envolve as indústrias, principalmente aqui, né, a construção civil, também o fornecimento de serviços como água e luz. E tem o setor terciário, que é o comércio. Né? Aí o comércio tu pode colocar tudo. Entra comida, entra vestuário, entra tecnologia. Então, hoje a economia brasileira ela é baseada na produção agrícola, né, principalmente, o que faz do Brasil um dos principais exportadores de soja, frango e suco de laranja do mundo. Inclusive, o Piauí é um dos grandes exportadores de soja para o mundo, né? A principal atividade econômica, quando a gente pensa no setor primário do Piauí, é a produção de soja. Essa produção de soja muito forte em Uruçuí, em Baixa Grande do Ribeiro, em Bom Jesus, até 90% da soja que é produzida no Piauí, ela é vendida para a China. Então, a gente também tem uma produção de carne bovina muito grande, né? No caso, a soja ela é conhecida como uma commodity, que é justamente aquela mercadoria que ela leva muito tempo para poder estragar, né? Então, ela consegue ser armazenada, ela consegue levar um período de tempo maior para sair do Brasil e ir para o continente asiático. E o Brasil tem destaque, né, justamente na exportação das commodities, né? O Brasil também é líder ainda na produção de açúcar e dos derivados de cana, como a celulose, e também é um grande produtor de frutas tropicais, né, gente? Devido ao nosso clima, a nossa região tropical. O Brasil também possui uma importante indústria de carne, com a criação e o abate de animais, que acaba ocupando o terceiro produtor mundial de carne bovina. Beleza? Bom, então agora vamos aqui fazer uma análise da história da economia brasileira, tá certo, gente? Por quê? Porque a gente está analisando sobre a economia do Brasil, tudo envolve a história, não dá para simplesmente eu chegar e começar a explicar. Eu até expliquei aqui um pouco, né, da nossa economia, dos setores que existem aqui no Brasil atual, mas a gente também precisa fazer uma análise da economia ao longo da história brasileira. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o ciclo que é conhecido como o ciclo do pau-brasil. E aqui, gente, vai ser uma aula de história, né?
porque vocês vão revisar a história do Brasil através de uma perspectiva baseada na economia. E é claro que o início da história brasileira foi baseada justamente em ciclos econômicos de exploração. Nós já sabemos que os portugueses chegam ao Brasil em 1500 e vão iniciar o processo de ocupação do território brasileiro. E aí observem que eu não falei sobre descobrimento do Brasil, eu falei ocupação do Brasil. Porque essa nomenclatura descobrimento, a gente tem superado ela cada vez mais nas aulas, nos livros e nas discussões de história, né? Porque quando eu falo que o Brasil foi descoberto, e a gente aprende isso quando é criança, né? Eu que cresci ali, né, a minha infância nos anos 90, aprendi o quê? Que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Mas a gente tem quebrado bastante essa nomenclatura. É muito importante que a gente compreenda que quando eu digo que o Brasil ele foi descoberto, eu excluo, eu esqueço, né, eu ignoro completamente a existência da civilização indígena que já vivia aqui no território brasileiro. Nós temos uma média de que, um conhecimento, né, de que uma média de 6 milhões de indígenas viviam dentro do território brasileiro, espalhados por todo o território de acordo com a língua que falavam. Então, eu preciso valorizar e respeitar a história dos povos indígenas, gente, que é a base da nossa cultura. Então, é por isso que a gente diz que o Brasil ele foi ocupado, invadido, colonizado, conquistado por Portugal, mas não descoberto. Beleza? Bom, então, assim que os portugueses chegam ao Brasil em 1500, eles vão averiguar, compreender, conhecer que território era aquele. E a gente está falando do início do século XVI. Portugal era um país absolutista, que tinha aquela ideia de que era preciso ir para um novo território para buscar mercado consumidor, para buscar matéria-prima, e vai encontrar tudo isso aqui no Brasil. Muita matéria-prima, como foi o caso do pau-brasil. Por isso que o primeiro ciclo econômico do Brasil é conhecido como ciclo do pau-brasil. Então, aqui, o Brasil ele foi encontrado dentro da nossa faixa litorânea. Logo, os portugueses perceberam como era uma madeira muito resistente, que não existia na Europa, e é claro que isso lhe chamou logo a atenção. Não é? A extração do pau-brasil era feita justamente através do trabalho indígena, em que esses indígenas foram também colocados à força para fazer a retirada da madeira e essa madeira ir para a Europa. Né? Então, essa madeira ela era muito resistente, era utilizada na produção de utensílios em madeira, é claro, e aí na imagem vocês estão vendo uma foto, né, em que a gente tem o interior da madeira do pau-brasil, que tinha um corante bem avermelhado, que os indígenas utilizavam para tingir o corpo nas suas pinturas corporais, nos seus rituais religiosos, né, nos seus rituais de guerra, de caça, e que lá na Europa esse corante acabou sendo utilizado para o tingimento de tecidos. Então era uma madeira que ela foi completamente utilizada para fins econômicos na Europa. Né? Então os portugueses tinham toda uma estrutura para a extração do pau-brasil. E eles ficam aqui no Brasil fazendo essa extração de 1500 até 1530, só retirando o pau-brasil, né, gente? Depois, a partir de 1530, a gente tem, de fato, o início da colonização no Brasil. E aí sim se inicia o Brasil colonial. E durante esse período, a principal atividade econômica vai ser a cana-de-açúcar, né? A economia açucareira, que vai ser ali durante mais ou menos 200 anos, no século XVI e no século XVII, que vai ter a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil, ela vai ser bastante intensa, né? Ela vai ficar concentrada principalmente dentro do litoral. Por isso mesmo que aqui no Brasil, aqui no Piauí, a gente teve o litoral voltado para a produção da cana-de-açúcar e o interior voltado para o desenvolvimento, a produção na pecuária, né? Então,
Portugal, que já estava há mais de 100 anos ocupando o continente africano, já tinha todo um conhecimento dessa agricultura, de como que deveria ser feito, e acaba desenvolvendo esse trabalho aqui no Brasil também, né? O Brasil era um território perfeito para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, porque nós tínhamos um clima e um solo tropical muito apropriado para o desenvolvimento desse produto. E a gente ainda teve aqui o fato do açúcar ser um produto muito raro, ser um produto muito caro na Europa, então é claro que foi muito vantajoso para Portugal produzir a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Né, durante esses 200 anos, a produção da cana-de-açúcar era realizada através do trabalho escravo, em que mais de 6 milhões de africanos foram trazidos, né, à força para o Brasil e colocados para trabalhar na produção da cana-de-açúcar em um sistema de escravidão, que nós já sabemos que é um sistema de extrema violência, porque você escraviza, você violenta um ser humano. E você consegue lucrar em cima do trabalho desse ser humano que não possui nenhum direito, que é visto como uma propriedade de uma outra pessoa. Afinal de contas, esses africanos e africanas eram sequestrados, retirados do seu continente e colocados para trabalhar de uma forma forçada, extremamente violenta, em que famílias foram separadas, em que mulheres negras foram violentadas, e que o Brasil foi o último país da América Latina a acabar com a escravidão. Foi um dos últimos países do mundo, né, durante ali o século XIX, a acabar com a escravidão. Então, o Brasil teve aí mais de 350 anos do regime escravista. E por que demorou tanto? Porque era muito lucrativo para a elite branca no Brasil. Né? Mesmo essa população negra, afro-brasileira e africana, lutando durante anos para se tornarem livres, né, gente? Então, de fato, é um processo muito violento e que se gerou muitas consequências para o Brasil, como é o caso do racismo estrutural, já que o Brasil também, de acordo com o Fórum Mundial, a gente tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, em que o Brasil bate recordes na morte da população negra. Né? De acordo com o mapa da violência, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 25 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, e é claro que isso também é toda uma consequência de mais de 350 anos de escravidão, em que era normal escravizar e matar uma pessoa por causa do seu tom de pele. Um outro ponto muito importante é que durante esse período no Brasil, além da escravidão, a gente tinha uma monocultura, um latifúndio, uma exploração de uma forma desenfreada da terra, né, gente? E ainda tinha uma questão com o Pacto Colonial, em que Portugal não permitia que o Brasil desenvolvesse atividades econômicas com outros países do mundo. Então, é claro que isso prejudicou demais o nosso desenvolvimento econômico, porque a gente não tinha independência, nós não éramos autônomos para poder gerar as nossas próprias leis econômicas. A gente acabava sendo ali administrado o tempo inteiro por Portugal. E é claro que Portugal realizava essa administração levando em consideração apenas os seus interesses. Depois, né, desses 200 anos aí de exploração da cana-de-açúcar, ela continua, mas é claro que ela vai ter uma queda, porque a Holanda, né, que era um país que acabava ajudando Portugal com o refinamento, o transporte dessa cana-de-açúcar, acaba fazendo uma produção própria na América Central, que se tornou um açúcar mais barato do que o açúcar produzido no Brasil. Então, no final do século XVII, a produção açucareira no Brasil ela tem um declínio muito grande, o que acaba forçando Portugal a procurar uma outra atividade econômica de exploração. E aí nós entramos no século XVIII, que fica conhecido como o ciclo do ouro. Então, Portugal já explorou o pau-brasil, a cana-de-açúcar, e agora vai explorar o ouro nas regiões auríferas do Brasil, como Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Esse ouro que foi encontrado pelos bandeirantes paulistas, né? Lembrando que os bandeirantes paulistas eram pessoas
que tinham aquele trabalho de entrar dentro do interior brasileiro, procurando novas áreas para explorar, e faziam essa exploração, essa busca de uma forma muito violenta, porque era prendendo, né, caçando de fato indígenas, aprisionando muitas mulheres indígenas sendo violentadas. Então foi um trabalho também baseado na extrema violência, que é uma discussão que tem ocorrido muito no Brasil, essa questão, e aí, os bandeirantes eram heróis ou eram vilões? E a gente sabe que sim, foram responsáveis pela abertura, né, e o crescimento do território brasileiro, inclusive também foram responsáveis pela colonização do Piauí durante o século XVII. Mas foi um trabalho, gente, que durante muito tempo, aquela história que mostrava apenas o lado dos vencedores, nos fizeram acreditar que eram heróis, porque expandiram o território brasileiro além do Tratado de Tordesilhas. Mas a gente precisa lembrar que foi um trabalho muito violento, em que se matava e violentava muitas pessoas indígenas, né? Então a gente precisa também fazer esse recorte social. E aí, aqui no século XVIII, então a gente vai ter uma exploração do ouro, ali na região de, principalmente, Sudeste, ali também dentro do Centro-Oeste, dentro de Goiás, né? E Minas Gerais, que é dentro do Sudeste. Vai ter um crescimento populacional naquelas áreas, porque pessoas vão sair do Brasil inteiro e vão se deslocar para aquelas áreas com o objetivo de poder enriquecer. Né, se gerava toda essa ideia de que então eu migro porque eu vou encontrar ouro, e é claro que dessa forma eu vou conseguir enriquecer dentro do país em que eu vivo, né? Depois a gente ainda vai ter o quê? O ciclo do café. Né, principalmente no século XIX. Percebam que a gente está seguindo aqui uma linha cronológica da história econômica do nosso país, né? E eu quero muito que vocês se liguem aqui, que a história do Brasil ela é muito baseada em ciclos econômicos de exploração, porque o tempo inteiro o Brasil sendo explorado, né? Ainda no século XIX, lembrando que ali em 1822 o Brasil se torna independente, dentro do ciclo do café, que começa em 1800 e vai ali por volta de 1930, e dentro desse contexto aqui o Brasil se torna independente de Portugal em 1822. Mas eu quero que vocês se lembrem que essa independência ela foi muito mais no papel do que de fato na prática, né, gente? Principalmente porque no papel? Porque primeiro o Brasil teve que pegar um empréstimo com a Inglaterra, pagar Portugal, e só aí Portugal reconheceu a independência do Brasil. E ainda foi 2 anos depois, não foi nem em 1822. O outro ponto é que a gente tem uma sociedade baseada no latifúndio, na monocultura e na escravidão. E essas estruturas políticas, econômicas e sociais, elas não mudaram com a independência, né? O Brasil continuou explorando a terra, continuou com a monocultura e continuou com a escravidão também. E um outro detalhe é que o Brasil, diferente de outros países da América Latina, que quando passaram pelo processo de independência se tornaram repúblicas, o Brasil se tornou uma monarquia. Então, de fato, nós não tivemos mudanças sociais, políticas e econômicas significativas quando o Brasil se torna independente. Por isso que a gente fala que é uma independência muito mais no papel do que de fato na prática, né? Então, aqui, durante esse processo, aqui no século XIX, a gente vem com o ciclo do café, que foi responsável por um impulso à economia brasileira no início do século XIX. Esse período ele foi marcado pelo intenso desenvolvimento do país, com a expansão das estradas de ferro, com a industrialização um pouco pequena, mas de fato uma industrialização, né, se formando, e também com uma quantidade de imigrantes europeus para o Brasil. E aqui entra um outro ponto, né, gente? Por que imigrantes europeus? A escravidão, ela é proibida, ela acaba no Brasil no final do século XIX, lá em 1888, mas a gente também não teve diferenças na forma de vida da população negra no Brasil. Por quê?
Foi uma escravidão que ela foi abolida pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, mas não gerou uma mudança significativa na vida das pessoas que eram negras no Brasil. E era a maior parte da população, porque essas pessoas, elas não receberam nenhuma indenização pelos 350 anos que foram exploradas e escravizadas. Também não houve nenhuma política de acesso à educação, à saúde, à geração de renda, à moradia, ao lazer. Então, gente, essas pessoas elas continuaram sendo marginalizadas e violentadas, né, de fato, dentro dessa sociedade. Então, não gerou mudança. E ainda teve um agravante, né, porque elas não foram absorvidas nas lavouras de café, né, como força de trabalho. O Brasil começou a estipular toda uma política de embranquecimento da população. Então, era muito uma teoria racista de que o Brasil precisava se modernizar. Para ele se modernizar, ele não iria conseguir com uma população pobre e preta. E é nesse contexto que surgem também, né, no início do século XX, as favelas no Brasil, que era onde a população pobre e preta era enviada. Né? E a ideia dos imigrantes europeus, que eram pessoas brancas, era justamente embranquecer a sociedade. Né? Então percebam aí as desigualdades sociais, econômicas e culturais e raciais presentes aqui na história do Brasil. Olha, ainda que no século XIX, o grão, o café, né, ele tem uma origem etíope, né, africana, era cultivada por holandeses na Guiana Francesa e chegou ao Brasil em 1720, né, ainda no início do século XVIII, sendo cultivada no Pará, depois no Maranhão, também no Rio de Janeiro e em São Paulo. As lavouras de café também se espalharam por Minas Gerais e Espírito Santo, né, que eram as regiões ali em que o café ele conseguia se desenvolver mais. As exportações, né, a venda para fora do Brasil, começa por volta de 1816, ainda no início do século XIX, e o produto liderou as exportações do Brasil, gente, entre 1830 e 1840, mas ainda permanece até 1930, né, quando a gente tem a entrada do Getúlio Vargas ao poder. E aí, quando Getúlio Vargas dá esse golpe, né, já no Brasil, no período republicano, entra que a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, né, que é conhecido como o primeiro governo do Getúlio Vargas. E foi muito decisiva para a industrialização brasileira, porque as nossas primeiras fábricas, pequenininhas, ainda é do período do Dom Pedro II, mas quando a gente fala mesmo em industrialização, já é no século XX, principalmente durante o primeiro governo do Getúlio Vargas, que inclusive durou 15 anos, né? É um período bem extenso, porque o Getúlio Vargas ele chega ao poder através de um golpe. Né, lembra que a nossa república foi em 1889, também um golpe organizado e colocado em prática pelos militares, por isso mesmo que os primeiros anos da república ficaram conhecidos como República da Espada, porque os nossos dois primeiros presidentes, Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca, eram militares, né? Depois a gente entra como ficou conhecida a República Velha, a República das Oligarquias, que é quando o poder político ele fica concentrado nas mãos de um pequeno grupo, até que a gente chega aqui no Getúlio Vargas a partir de 1930. E, de fato, tem esse destaque na industrialização brasileira, né? Porque o Getúlio Vargas ele começa a investir em empresas públicas, né? Ele acaba privilegiando a indústria pesada, que é aquela que transforma a matéria-prima e acaba fabricando bens de grande porte. E o contexto exterior também ajudou, né, gente? Porque era bem complicado comprar, importar,
né, máquinas no momento em que os países europeus eles estavam se preparando para a guerra. Né, a gente lá na Europa tem a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, e a Segunda Guerra Mundial em 1939 até 45. Então, esses países europeus como França, Inglaterra, Itália, Alemanha, se preparando para a guerra, começam a comprar esses produtos também de outros territórios, né? Bom, depois a gente ainda vem aqui, tem aquela industrialização com Getúlio Vargas a partir de 1930, e aí a gente vem com já a década de 50, com o Juscelino Kubitschek, que eu coloquei aqui um destaque, porque no governo do Juscelino Kubitschek, a indústria ela passa a ser centro das atenções, né? Ele vai implantar o plano de metas, que ficou conhecido como 50 anos em 5, em que ele dizia que iria desenvolver a economia do Brasil em 5 anos, em 50, né? Em 5 anos ele conseguiria transformar o Brasil equivalente a 50 anos. Então ele previa que o Brasil ele iria crescer nesses 5 anos o que ele não havia crescido em 50. E esse plano de metas indicava 5 setores da economia brasileira para onde os recursos deveriam ser canalizados, enviados, né? Então, o JK, como era conhecido, ele dá destaque para a energia, para o transporte, para a alimentação, a indústria de base e para a educação. Ele acreditava que esses 5 setores eram justamente os setores que fariam qualquer país, né? E aqui no caso do Brasil, crescer de fato. Ele fazia parte também. Não tem como a gente falar no Juscelino e a gente não lembrar da construção de Brasília, né, gente? Que depois acabou se tornando a capital do país, já que Brasília é localizada ali no centro-oeste do país, na ideia de que seria uma região que conseguiria se comunicar com o Brasil inteiro. Porque, de fato, gente, o Brasil é um território muito grande, né? O Brasil, gente, é muito maior do que dá para juntar vários países europeus dentro do Brasil, porque de fato a gente tem um território, uma extensão muito grande. Então o Juscelino Kubitschek ele acreditava que colocar a capital no centro conseguiria, né, unir e administrar o Brasil de uma forma muito mais positiva. E ainda dentro, né, da construção de Brasília, a gente tem uma grande quantidade, inclusive de nordestinos, né, que foram naquela ideia de que poderiam ganhar vida, melhorar de vida na construção de Brasília, que acabaram ficando conhecidos como os candangos. Bom, aqui a gente também precisa falar do milagre econômico. E eu coloquei entre aspas, né? Porque isso aqui ocorreu durante a ditadura militar, lembrando que nós vivemos uma ditadura militar civil-militar, já que uma parte da sociedade apoiou essa ditadura, né? E lembrando, gente, uma ditadura existiu tortura, prisões, mortes, né? Que os nossos direitos civis e políticos foram todos aí excluídos, né? Então, foi uma ditadura que foi de 1964, um golpe, até 1985. Nós passamos 21 anos sem poder votar para a presidência da República. A gente só volta a participar da decisão política para a presidência em 1989, que foi na eleição com o Collor e o Lula, que o Collor acaba ganhando a eleição, mas é impeachmentado em 1992, que foi o primeiro impeachment da história brasileira, né? Então, aqui durante essa ditadura, gente, vai ficar muito conhecido porque esses militares, né, nós tivemos 5 presidentes militares durante esse período, tinham muitas transações com os Estados Unidos, né? Afinal de contas, esse é um conteúdo que a gente estuda ali no contexto da Guerra Fria, em que os Estados Unidos patrocinou muitas ditaduras na América Latina, justamente por aquela ideia de querer impulsionar o capitalismo, ter um medo, né, da América Latina virar socialista. Então, acabou patrocinando essas ditaduras militares, né? E o Brasil, entre 69 e 73, foi o ciclo conhecido como milagre econômico, né? Quando o PIB do Brasil ele cresceu em média de 12%.
É nessa fase que são construídas muitas obras, como a Ponte Rio-Niterói, como a hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica, né? Que, inclusive, a rodovia transamazônica hoje é conhecida como uma das mais perigosas do Brasil, porque não tem, de fato, uma estrutura nessa rodovia. Né, qual é o grande... Por que é um milagre econômico, entre aspas? Porque essas obras elas eram bastante caras e elas também só existiram devido a muitos empréstimos que o Brasil fez, principalmente com os Estados Unidos, com juros muito altos, e é claro que isso acabou se tornando muito prejudicial para a nossa economia, porque a gente teve uma inflação de mais de 18%, né? Isso gerou um endividamento do Brasil e também uma geração de milhares de pessoas que ficaram desempregadas. Então, esse milagre econômico ele não possibilitou um desenvolvimento pleno no Brasil. Basicamente, esse milagre econômico da ditadura foi quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. Então, não diminuiu as desigualdades sociais. Pelo contrário, aumentou as desigualdades sociais. Devido a isso, a gente entra na década de 80, que ficou conhecido como a década perdida. Olha que forte, né, gente? É para entender que, de fato, o Brasil estava numa situação muito difícil e caótica, né? Então, é um período em que a gente não tem democracia, porque ainda está na ditadura, a gente vive uma crise econômica, as pessoas não podem questionar, é um grande número de pessoas desempregadas, é o Brasil com uma dívida externa muito alta, com uma inflação altíssima, então é por isso mesmo que esse período fica conhecido como a década perdida, né? E aí, nesse período aqui, 8% do PIB, de tudo que a gente produzia, gente, era voltado para poder pagar dívida, né? Então, ao invés de desenvolver o país, a gente estava pagando a dívida externa, né? Então, ocorreu uma série de planos econômicos, e mesmo assim, sem nenhum sucesso. Então, por isso que os economistas chamaram os anos 80 da década perdida. Um ponto que a gente precisa falar aqui é dessa dívida externa da economia brasileira, né, que no final do governo militar, lá em 1985, a economia brasileira ela dava sinais de um desgaste muito grande, justamente porque a gente pagava essa dívida externa com juros altíssimos, né, e aí o Brasil ele passou a ser o maior devedor entre os países em desenvolvimento, né? E o PIB ele despencou consideravelmente de um crescimento de 10% para 4,3%, como apontou o IBGE, né? Então, de fato, a gente teve um declínio muito grande da nossa própria produção interna. E a solução foi fazer planos econômicos, né, que tinham o objetivo de estabilizar a moeda e controlar a inflação no Brasil. E é por isso que a gente vem aqui com esses planos econômicos que foram muitos, gente, né? Com a economia muito enfraquecida, com a dívida externa, com a perda do poder de compra, o Brasil ele começou a ter planos econômicos na ideia de recuperar essa economia. E era justamente essa ideia de mudar a moeda, né? Então, a gente teve muitas moedas diferentes entre 1984 e em 94, durante 10 anos, né? A gente teve o cruzeiro, o cruzado novo, o cruzeiro de novo, o cruzeiro real, até chegar ao real, que foi já no governo lá em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso ele era ministro, né, da Casa Civil, e aí é o real que é a nossa moeda até hoje, em 2022. Né? Então, um outro ponto muito importante é falar aqui do Plano Collor.
né, em que o Fernando Collor de Mello ele é eleito presidente do Brasil em 1989, mas ele permanece só até 1992, quando ele é impeachmentado, né? A gente conhece, sabe que aqui no Brasil, a partir da década de 90, o Brasil ele vai adotar ideias neoliberais, ou seja, o que é uma política liberal? É aquela política em que o Estado ele não interfere na economia. Na teoria, ele também não deveria interferir nas decisões individuais de uma pessoa dentro da sociedade, mas interfere, né? Então, o Brasil ele vive um sistema neoliberal, né, um novo tipo de liberalismo econômico. Então, é aquela ideia de que então o Estado ele vai participando menos, né, das decisões econômicas do país, né? É muito baseado em privatizações, naquela ideia de que uma empresa, quando ela é pública, ela é atrasada, mas a partir do momento que ela privatiza, ela se torna eficiente. É claro que nós temos muitas questões para analisar, muitos especialistas que veem as privatizações das empresas estatais como algo positivo, mas também podem significar algo negativo, porque não significa que quando eu torno uma empresa pública privada, ela vai melhorar o seu serviço em 100%. Inclusive, nós temos muitos exemplos aqui no Brasil de empresas, principalmente que prestam serviço de abastecimento de água, de energia, de telefone, de internet, que não necessariamente são muito boas, eficientes, porque foram privatizadas, né? Então, é uma discussão que existe há bastante tempo no Brasil, mas, de fato, o Brasil apresenta uma política neoliberal há pelo menos 30 anos, que é muito baseado naquela ideia de tornar o mercado e a economia brasileira cada vez mais privada, né? Então, o Fernando Collor de Mello acaba saindo do poder em 92, né, devido a uma série de descobertas aqui de corrupção, em que o povo vai para a rua com o movimento de pedir o impeachment dele, o movimento dos caras pintadas, ele acaba sendo impeachmentado em 1992. Aí a gente entra aqui com o Plano Real, né, que o Brasil contou, para vocês terem uma ideia, com 13 planos de estabilização econômica. E o último deles, gente, foi o Plano Real, que previa a troca da moeda para o real a partir de 1º de julho de 1994, durante o governo do Itamar Franco, né? A gente sempre lembra, foi o Fernando Henrique Cardoso, mas era o governo do Itamar Franco, tá certo? O Fernando Henrique Cardoso, gente, ele era o ministro da Fazenda na época, né? Então, ele administra, ele toma essa decisão. Tá certo? O Plano Real ele previu o controle da inflação, o equilíbrio das contas públicas e o estabelecimento de um novo padrão monetário. Então, isso aí foi o que acabou estabilizando a moeda no Brasil e inclusive, o real, que é a nossa moeda até hoje, em 2022, né? Então, desde então, o Brasil entrou numa era de estabilidade monetária, né? Que justamente já tem aí quanto tempo? Desde 94. Então, a gente já tem pelo menos 28 anos, né, que a gente tem a mesma moeda, que é o real. Ok? Bom, então com isso a gente termina aqui a primeira parte da nossa aula. Então a gente analisou a economia do Brasil desde o momento que o Brasil foi colonizado, ocupado por Portugal lá em 1500, com o ciclo do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, a exploração do ouro, o café, as drogas do sertão ainda, e aí depois a gente analisou todo o período da República, né? O início da industrialização no governo do Vargas, depois o período da República Populista na década de 50, analisamos na ditadura militar e também nos dias de hoje com o real, que é de 94 até hoje, né? A moeda que a gente utiliza. Então, na nossa próxima aula, a gente vai entrar aqui um pouco sobre o impacto, de fato, da economia do Brasil nas nossas vidas. E aí, por isso que eu já deixei essa pergunta.
quais são os principais problemas econômicos hoje que o Brasil enfrenta. Eu quero que vocês deem essa pesquisada para que a gente possa discutir na nossa próxima aula, tá certo? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e discutindo um tema que é tão importante e que tem um impacto tão forte na forma como a gente vive, tá certo? Na próxima semana a gente continua. Desejo a vocês uma ótima segunda, uma ótima semana. Beijos e até mais.